Olá! Então, hoje nos encontramos mais uma vez para a nossa segunda oficina, desmistificando esse TCC. Então, que a gente quer ter a condição de trabalhar esse trabalho nosso para encerramento do nosso ciclo dentro do curso de Ciências Contábeis e que a gente possa ter um trabalho de qualidade, um trabalho que ele possa ser apresentado para a banca, um trabalho que ele possa ser apresentado para submissão de uma revista, possa ser apresentado em um congresso. E para que ele possa ter essa característica, é fundamental que a gente consiga estruturar um trabalho dentro daquilo que a gente almeja, que é um bom trabalho, um trabalho estruturado. E a proposta de hoje, nós vamos trabalhar especificamente a introdução. Então, nós vamos comentar um pouquinho da introdução, quais são os elementos essenciais que tem que ter uma introdução. E se nós trabalharmos esses elementos, vocês vão perceber que o trabalho ele vai tendo muita coerência. O trabalho vai tendo muita coerência, porque eu consegui visualizar uma introdução bem organizada, eu consegui mostrar para o meu leitor o que eu vou estar desenvolvendo no demais do meu trabalho. A última lâmina que eu trabalhei com vocês, eu falo sobre a quantidade de laudas ou páginas que vai ter essa introdução, tá certo? E aí vocês vão perceber que elas são poucas páginas que nós vamos trabalhar, mas ela é o cartão de visita. Se a introdução não é bem desenvolvida, a gente acaba não lendo o resto do trabalho. Então, você é julgado, muitas vezes, pela introdução. O leitor pega o seu trabalho, ele faz uma primeira leitura e fala assim, esse trabalho aqui não está interessante. Eu não vou continuar lendo. Então, ele faz esse olhar da introdução. Então, nós esperamos que vocês façam essa introdução, que ela possa ser uma introdução sedutora. Ela tem que ser sedutora para o leitor. É isso que nós esperamos da introdução. Fiz a primeira leitura e falei assim, gente, que proposta boa. Olha onde ele quer chegar. Aí eu quero abrir. Eu vou continuar lendo essas mais 10 páginas, mais 15 páginas, mais 8 páginas, para que eu consiga descobrir de que forma ele resolveu o problema da pesquisa. Tá certo? Então, eu vou compartilhar com vocês os slides para a gente estar comentando sobre eles. Vocês podem, a todo momento, falar, tá? Eu, como vou estar com ela sendo produzida, eu não consigo ver o que vocês escrevem no chat. Mas se vocês puderem falar, fica melhor. Wagner, você pode fechar seu áudio, por favor? Ô, professor, multa ele aí que eu acho que ele tá na moto. Tá. Tá multado, agora ele multou. Então, vamos lá, pessoal. Então, como a gente comentou, nosso foco hoje é falar sobre a introdução. O que é a introdução? A introdução, ela é o cartão de visita. Ela é totalmente responsável para mostrar para o leitor o que eu irei apresentar. Então, quando vocês estiverem desenvolvendo a construção da introdução, ela é aquela leitura que me chama. Sabe quando você pega um livro, um texto, uma reportagem? É essa primeira leitura que faz com que eu fique conectado ao que vem pelo texto. Quando eu estou lendo um jornal, quando eu estou lendo um dorama, quando eu estou lendo qualquer tipo de matéria, eu quero me conectar, porque aquilo é muito bom. Então, quando você está escrevendo esse texto, logo ali na construção do trabalho, então por isso que eu falei assim, que ele vai de 15 a 20 folhas, essas duas primeiras páginas, elas são de extrema importância. É ela que vai fazer toda a ligação e sentido para o leitor da sequência no trabalho. Tá? Se ela não for bem construída, se ela não for bem desenhada, incentivada, não vai convidar as pessoas a fazerem leitura. Então, ela tem que ser esse algo que eu me expresso, que eu faço uma boa redação, que ela
me instiga a continuar lendo. Então, nesse momento que vocês vão iniciar o trabalho de construção da introdução, perdão, o ideal é fazer isso. Sabe esse sabor que vai dando na leitura? De você pegar, eu quero ler de novo, olha que gostoso, que você começa a ler e começa a imaginar todo o texto. É dessa forma que vocês vão construir a introdução de vocês, dando sabor para o leitor. Então, eu estou construindo um texto que vai dar sabor para o leitor. E aí, o que tem que ter, o que deve ter na introdução? De que forma essa introdução deve ser estruturada? De que forma o texto é organizado? Dentro da introdução, mais uma vez, perdão. Dentro da introdução, ela tem que ter esses elementos. Não terão esses tópicos, tá bem? Isso não são tópicos. É um texto que eu vou construir de uma forma organizada e ela vai se conversando até chegar na última linha que eu falo da estrutura do trabalho. Vai ter a contextualização, essa visão macro da pesquisa. Depois eu vou trazer a problematização. Quando eu contextualizo, eu estou trazendo uma visão deste todo, que eu vou abrir para vocês, como é que eu falo de falar de contextualizar, de um todo, onde que o leitor, ele leu aquilo, ele já faça esse link com a problemática. Qual a problemática que eu trago da minha pesquisa? Trouxe a problemática, qual a relevância que tem em pesquisar esse assunto? Qual o objetivo? Lembrando, quando eu falo de problema e objetivo, eles estão muito alinhados, eles são muito próximos, tá? Problema e objetivo estão totalmente alinhados. Depois eu falo qual o método que eu vou trabalhar na minha pesquisa. A minha pesquisa é qualitativa, a minha pesquisa é quantitativa. De que forma eu vou trabalhar os dados? Quem é a minha amostra? De que forma eu vou coletar esses dados? De que forma eu vou analisar os dados? E aí depois a estrutura de todos os capítulos que eu terei no meu artigo ou terei na minha monografia. E então, assim, como que eu visualizo a contextualização? A visualização, eu usei o exemplo deste funil, porque eu quero que, quando vocês estiverem iniciando o texto que vai me remeter à pesquisa que vocês estão fazendo, vamos imaginar que eu estou falando sobre o microempreendedor individual, que eu vou estar falando sobre finanças públicas, que eu vou estar falando de análise dos indicadores da empresa cafeicultora de Cornélio Procópio. Quando eu falo dessas possíveis propostas, dessa temática, a temática macro, eu posso trazer uma visão internacional sobre o assunto, depois eu dou uma funilada um pouquinho para o nacional, e depois eu desço para o local. Professor, a temática que eu estou escrevendo, eu não achei uma abordagem internacional. Ela começa com uma abordagem nacional, vem para uma estadual, fecha no local. Tá certo? Então, você constrói esse funil, você vai mostrar para o leitor a sua capacidade de compreensão e aprofundamento na pesquisa que você quer fazer. Mas você não vai profundizar a ponto que eu vou levantar 6, 7, 8 folhas sobre esse assunto. Não, você vai construir ali em 2 parágrafos, 3 talvez, sobre essa primeira contextualização. Você vai posicionar o leitor sobre o tema central da sua pesquisa. Então, o tema central da minha pesquisa, eu posiciono o leitor para ele compreender aquilo que eu estou pesquisando. Então, primeiro eu contextualizo 2, 3 parágrafos, tá certo? E essa leitura que você, essa construção que você traz, dessa contextualização, vai remeter aonde? Ao problema de pesquisa. Trouxe a visão macro sobre as finanças públicas. Depois que eu falei sobre finanças públicas, eu apresentei
as dificuldades que muitas vezes são compreendidas, seja na esfera nacional, seja na esfera estadual. E essa reflexão que você trouxe do contexto te chamou a perguntar, te chamou a indagar se existe solução para esse problema. Porque nesse momento que eu vou construir esse meu problema, o problema ele vai identificar uma dificuldade. O problema tem que trazer uma dificuldade, porque este problema ele tem que ser respondido, tá certo? E lembrando, se for um problema quantitativo, se nossas pesquisas tiverem um problema quantitativo, vocês vão levantar hipóteses, tá certo? Se a pesquisa for quantitativa, vocês vão levantar hipóteses. Lembre-se de levantar as hipóteses. Se for qualitativa, não vai ter hipótese, tá certo? Alguns autores até falam na pesquisa qualitativa de trabalhar com hipótese, mas a hipótese ela é bem mais empregada na pesquisa quantitativa. A quantitativa, você vai apresentar as hipóteses nesse texto que você constrói. Você fala do problema de pesquisa, a dificuldade que você achou, e aí você mostra aquilo que você quer responder com relação ao seu problema. Contextualizei, falei todo o cenário macronacional, trouxe internacional, trouxe um alinhamento do ponto de vista nacional e trouxe para uma visão local. Professor, eu posso trazer essa visão alinhada em legislação? Posso, dependendo da pesquisa que você vai trazer, a contextualização ela vai se basear na legislação. Você pega uma legislação máxima e você vem descendo de uma forma até chegar nos dados atuais. E então você vai fazer de uma forma cronológica, né? Vem de lá do passado e traz até um presente, e aí você mostra o problema. Professor, eu posso fazer só com base em revisões teóricas? Sim, você vai trazer um autor que lá no passado apresentou o problema, numa visão bem macro, depois eu venho para os autores mais próximos, e aí eu alinho ao meu problema. Sempre desse jeito. Você vai olhar aqui em cima, lembra do funil, não esqueça do funil, vê o todo, e depois você fecha no problema. Pensa numa pizza, também posso ser o exemplo do funil, mas pensa numa pizza. Aí eu tenho uma pizza inteira, redonda. E dessa pizza eu vou tirar só um pedaço dela que eu quero estudar. Contexto, a pizza inteira. Dentro desse contexto, você vai tirar um pedacinho daquela pizza e fala assim, agora eu vou estudar a empresa de sertaneja. E falei, olha, eu vou estudar a empresa sertaneja, porque lá ela apresentou este problema. Eu fui mais pontual. Então, você sai do macro e vem para o micro e local. Vou responder este problema. Eu vou fazer uma análise das prefeituras de Cornélio e Andirá. Vou fazer as 3 prefeituras que estão ao seu entorno. Então, eu fecho a minha pesquisa. E aqui, nesse momento, eu faço essa pergunta. Qual é o seu problema? E aí eu apresento o problema. Depois que você apresentou o problema, você faz o quê? Traz a relevância da pesquisa. Qual a importância de estar estudando esse assunto? A justificativa de estar estudando esse assunto. Tá? Eu falei, macro, trouxe o problema, e aí eu falo assim, e agora? Mas por que você quer estudar esse assunto? Qual a importância em desenvolver a pesquisa dentro dessa temática? E aí você vai mostrar, bom, eu quero pesquisar sobre esse assunto porque ele tem a ver, muitas vezes, com a minha atividade principal, minha atividade de negócio. Eu sou um profissional da área, eu atuo na área pública, eu atuo na área privada, eu tenho conhecimento por estar vivenciando isso dentro da minha organização. Então, você traz essa relação pessoal com a temática que você está estudando. Depois, a relevância social. Qual é o impacto de estudar este assunto, tendo em vista a categoria, tendo em vista o impacto local, aonde eu estou inserida? Porque você vai mostrar que eu trouxe a importância porque eu atuo, depois eu destaco a importância porque ele vai provocar uma modificação no cenário onde ele está inserido, porque ele vai falar, olha, se eu pesquiso sobre esse assunto, eu vou trazer informações que vão ser benéficas a determinado público, a determinada categoria,
Então, você consegue fazer essa justificativa. E depois, você traz uma terceira justificativa. Então, trabalhando com 3, relevância pessoal, relevância social, relevância acadêmica. A importância deste estudo para a ciência. Olha, eu vou fazer essa pesquisa porque, tendo em vista o cenário que eu contextualizei e aonde eu quero chegar, eu não consegui perceber um aprofundamento na temática. Ou este assunto já foi desenvolvido em uma determinada região e eu quero confrontar ela na minha região para verificar, será que esses dados estão alinhados à pesquisa do Carlos 2002, que fez a mesma pesquisa? Será que essa informação, elas estão conversando? Então, destaco a relevância da pesquisa do ponto de vista acadêmico, da contribuição que ela vai dar. Voltei, contextualização do ponto de vista macro, fui fechando para um nacional, fui fechando para um estadual, fui fechando para um local. Aí, nesse momento que eu fechei, eu destaquei o problema. Depois que eu destaquei o problema, eu falei para o leitor, olha, esse problema que existe, ele se justifica tendo em vista a relevância pessoal, tendo em vista a relevância social, tendo em vista a relevância acadêmica. Tá bom? Então, eu estou desenvolvendo o texto. Depois que eu mostrei a relevância, eu apresento o objetivo. O objetivo está totalmente ligado ao problema de pesquisa. Ele é uma sequência. Se eu falei que eu tenho esse problema e eu tenho objetivo. E aí, por que desse desenho que eu pus para vocês, para a gente ilustrar essa escadinha e o foco lá em cima? Este aqui, ó, o alvo é o objetivo geral da pesquisa. Tá? Então, uma pesquisa ela trabalha com objetivo geral e objetivos específicos. Na introdução, você apresenta o objetivo geral. Professor, posso falar que o meu geral é este e os específicos serão esse e esse? Pode, tá bom? Você pode apresentar o geral e fala que esse objetivo geral está desdobrado nos seguintes específicos. E você destaca os específicos. O que você tem que pensar no específico? O específico é o degrau que você vai passar, tá? Para chegar no teu geral. O objetivo específico são os degraus que eu vou passar para me chegar no geral. E esse objetivo específico, eu falo que o ideal que você trabalhe com 3, professor, posso trabalhar com 4? Pode. 3 objetivos específicos estão de bom tamanho para você trabalhar a sua revisão teórica, porque quando eu apresento 3 objetivos, eu vou teorizar sobre os meus objetivos específicos. Eu estou buscando suporte, eu estou buscando o entroncamento aqui depois na minha revisão teórica para mim responder o geral. Então, o objetivo específico teu, que você vai apresentar ele aqui, ele vai te dar suporte para você fazer a sua revisão teórica, tá certo? E aí, eu tenho que tomar esse cuidado para que esse desenho esteja muito alinhado, para mim não me perder. E quando eu falei que eu tenho 3 objetivos específicos, eu vou copiar ele e vou levar para minha revisão teórica, falando assim, olha, nesse primeiro tópico, eu vou falar sobre microempresa. Então, naquele tópico, eu vou fundamentar sobre pequena empresa. Porque eu disse que, para mim, desenvolver a minha pesquisa, eu tinha que conhecer as pequenas empresas. Então, eu tenho que fundamentar sobre o que é a pequena empresa. Eu falei que vou discutir sobre a lei geral. Eu tenho que fundamentar sobre a lei geral. Então, você vai dar todos esses caminhos para que você possa desenvolver o seu objetivo. Contextualização, tá certo? Gente, na contextualização, esqueci de fazer esse comentário, mas eu retomo. Todo momento eu vou lá e trago de novo para a contextualização. Na contextualização, você pode trazer os teóricos, tá bom? Você vai trazer os teóricos, você vai citar os teóricos, você vai pesquisando e citando ele, amarrando com 3 autores, 4 autores, você vai amarrando ali 2 autores, ou você pode trazer dados, né, que você tenha disponível do IPARDES, do IBGE,
você vai trazendo essas informações do contexto, trouxe o problema. Aí você fez a relevância. E aí você mostrou o objetivo. Ok? Então, tudo alinhadinho. Depois que mostrou o objetivo, você fala, bom, baseado naquilo que eu quero fazer, que eu reconheci como problema, eu falei que o problema está aqui. Eu tenho este objetivo, eu seguirei o seguinte caminho para responder ao meu problema de pesquisa. Olha que legal. Então, para responder o seu problema de pesquisa, você faz um desenho metodológico, você fala de que forma, o caminho, qual a abordagem que eu vou adotar. Eu vou fazer uma pesquisa, eu vou coletar dados de um determinado banco de dados, aí eu vou pegar dados que estão disponíveis no portal do Paraná, eu vou pegar os balanços publicados, auditados, que estão na B3. Você vai falar qual a abordagem e de que forma isso vai acontecer. Lá no momento que você estiver escrevendo a metodologia, aqui eu estou apresentando, tá bom? É a pesquisa, olha como é que ela vai ser escrita. A pesquisa se enquadra como pesquisa quantitativa, onde trabalharemos com empresas de pequeno porte no período de tal a tal. Olha, porque eu faço o fechamento, eu abro e fecho, né? Eu vou analisar o balanço contábil dessas empresas no período de 2005 a 2010, 2010 a 2020, ok? Eu fiz um corte de empresas do setor tal, no período tal. Os dados serão analisados com base em dados estatísticos. Então, você vai falar. Estamos falando isso aí de quantas linhas? De novo, 4, 5 linhas. Os parágrafos é interessante que eles não passem de 6 linhas, tá bem, gente? Cada parágrafo é interessante que ele não passe 6 linhas, mas também não vai ser um parágrafo de 2 linhas. Mas é interessante que ele não passe de 6 linhas, para não ficar um parágrafo muito longo e isso se torne ruim para o leitor. Mas dessa metodologia, eu vou construindo para o leitor os caminhos que eu passei para fazer a minha pesquisa. Então, fiz uma abordagem, falei do cenário onde vou pesquisar, quem são os sujeitos da minha pesquisa, por isso que eu falei, se são empresas, se são escritórios de contabilidade, se são os estudantes do curso de contabilidade da Universidade Estadual do Norte do Pará. Eu tenho que falar, tá bom? Tá? O instrumento foi um questionário e eu fiz análise com base em dados estatísticos, ou fiz análise com base análise de conteúdo. Então, essa escrita, ela está muito retratando a forma que eu vou desenvolver todo o meu trabalho. Professor, eu falei que ia fazer desse jeito, mas na prática eu peguei e acabei fazendo de uma outra forma. Então, o que acontece? Você volta na introdução e retifica a introdução. Porque a introdução, isso nós vamos construir ela agora, mas na hora que eu chegar lá, no final do trabalho, eu talvez vou fazer uma retificação nessa introdução que eu estou fazendo. Eu tenho que construir ela agora, por quê? Para mim ter conhecimento daquele caminho que eu vou estar traçando. Eu tenho que compreender o caminho que eu vou passar. Se eu não faço uma introdução, se eu não desenho a minha introdução, o que vai acontecer? Você vai ficar totalmente perdido. Por isso, eu vou voltar aqui, ó. Problema de pesquisa, relevância e objetivo é a estrutura do seu trabalho. Gente, esses 3 pilares, esses estruturantes da minha pesquisa, eles têm que estar muito claro e muito amarrado. Porque se eles estiverem claro e amarradinhos, a pesquisa vai acontecer. E vai acontecer de uma forma muito natural. Agora, quando vocês não têm isso claro, ele se torna dificultoso, que você fala uma coisa no problema e faz uma outra no objetivo, eles não estão conversando. Quando eu não tenho isso claro, eu não consigo dar sequência na pesquisa. Quando eu falo assim, do método, porque você já sabe, a minha amostra é aquela, ela está lá, eu sei aonde ela está, eu sei de que forma que eu vou buscar esse dado, e tem que então construir esse caminho, para que eu possa, então, ter condições de desenvolver uma boa pesquisa. Possa ter condições de desenvolver uma pesquisa. Eu tenho, então, fazer essa amarração. E aí, depois, eu falo da estrutura. A estrutura do trabalho, tô lá no final, tô terminando a introdução, tá bom? Tô terminando a introdução. Quando eu tô chegando no finalzinho,
azul, o último parágrafo é a estrutura. O leitor, então, ele pegou o teu artigo e aí ele começou a ler. Você contou para ele assim que os dados internacionais mostraram que as empresas de pequeno porte, as quais se enquadram de acordo com o faturamento, tal, 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 não têm a habitualidade de desenvolver planejamento estratégico. Segundo dados da revistas Pequenas Empresas e Grandes Negócios, no Brasil, no ano de tal, 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 tivemos algumas empresas que fizeram uma pesquisa assim. Olhando para o Paraná, o Estado possui atualmente X empresas. Dessas empresas, muitas justificam que o seu fechamento deve-se à falta de planejamento. Diante desta contextualização, levantamos o seguinte problema. O desenvolvimento do planejamento estratégico, ele é fator para o sucesso das empresas? Aí eu venho, falo da minha relevância diante da vivência com o setor de pequenas empresas, atuando no setor de estratégia, verifiquei que é um instrumento de grande importância para as empresas de pequeno porte. E ao estudar nas disciplinas tais da universidade, foi possível reconhecer a importância da pesquisa dentro desse segmento. Analisando pesquisas dos artigos de autor tal, 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 mostraram que o estudo sobre o planejamento estratégico na pequena empresa ainda é muito superficial, o qual nos convida a profundizar sobre o assunto. Assim, o nosso objetivo de pesquisa é verificar a importância do planejamento estratégico para o sucesso das empresas. O desdobramento da pesquisa, desse objetivo, se estrutura em reconhecer reconhecer sobre o planejamento estratégico, falar sobre a pequena empresa e velar dos controles. Para isso, utilizaremos uma pesquisa de uma forma pesquisa quantitativa, aonde nós vamos estudar as empresas de pequeno porte da cidade de Cornélio Procópio que estão no banco de dados da sala do empreendedor. A coleta vai acontecer no período de tal a tal. A pesquisa aqui apresentada está organizada. No segundo capítulo, vamos falar sobre a revisão teórica, baseada nos 3 pilares do nosso objetivo específico. Na sequência, vamos apresentar a metodologia que vai ser trabalhada, depois, os resultados da pesquisa e a discussão, e, por fim, as considerações finais, seguido do referencial teórico. Isso é uma introdução. Lembrando, tudo isso que eu disse não pode passar de 2 páginas. 1,5 folhas, 2. Não mais que isso, tá bem, gente? Não precisa mais que isso. Porque esse discurso que eu acabei fazendo aqui, vocês vão estar citando autores. Vocês vão estar pesquisando os autores e isso vai se tornar fácil para ser escrito. A introdução é muito tranquila para ser escrita. Porque na cabecinha de vocês, ela tem que estar desse jeito, ó. Macro, micro, problema, relevância ou justificativa, objetivo, método e estrutura. Vocês perceberam? E é só escrever. Só escrever. E aí, o que acontece disso, gente? Não tentem escrever tudo isso de uma vez só, tá bom? Não se preocupem em escrever totalmente organizado, fechadinho, redondinho. Não. Escrevam primeiro. Escrevam. Leiam, escrevam. Depois você volta lendo para verificar se ele ficou desta maneira. Vocês perceberam? Será que ele ficou dessa maneira? Macro, micro, problema, relevância, objetivo,
estrutura, fechou. Porque aí o leitor já sabe que na sequência, terminou a introdução, você vai vir com a revisão teórica. Tá certo? O que vocês acharam? Difícil? Fácil? O que vocês me dizem? Qual a dúvida que ficou com relação ao desenvolvimento da introdução? Ficou muito fácil? Ficou claro? Vocês já tinham compreendido? O que vocês me dizem? Ou escrevem? Pode escrever, não tem problema também. Bom, não tem nada escrito. Vamos lá. Agora é a hora. Os professores estão conscientes desse encontro que nós estamos tendo. E esse lá, Marcelino, então, isso quer dizer que vai chegar para nós boas introduções. E é isso. Então, por isso que a gente tem que ficar pensando. Não, mas Gabriela, mas é fácil mesmo, tá bom? Não é. Quando eu falo da introdução, ela é simples mesmo. Porque o que tem que estar claro na cabeça de vocês? Eu tenho que pegar o projeto de pesquisa de vocês e olhar. O problema meu é esse, o objetivo meu é esse. Legal, já acertamos o primeiro passo. E agora, por que eu quero estudar? Vou escrever agora, vou pegar, vou escrever de forma muito tranquila. Por que eu quero estudar do ponto de vista pessoal? Escreva. Tá. E por que do ponto de vista social? O que ele vai provocar? Escreve no caderno, escreve no computador, não se preocupe. Depois, na sequência, qual é a justificativa dela do ponto de vista acadêmico? Nessa, do ponto de vista acadêmico, é interessante que vocês pesquisem um pouquinho. Entre no site, nas revistas. Olhem, esse assunto que eu estou pesquisando, já estão pesquisando sobre ele? Tá? Você tem que fazer esse. Você tem que fazer essa leitura para que você possa organizar o seu trabalho. Eu tenho que conhecer as outras pesquisas. Não é possível desenvolver um trabalho sem conhecer outras pesquisas. Então, eu vou ter que dar uma olhada. Mas você vai atrás de dados já realizados. Você vai atrás de pesquisas já feitas sobre o assunto. Então, isso vai ser muito tranquilo. E aí, nós falamos na outra oficina. Você tem que, no momento de dedicação para fazer a introdução, foco. Não dá para fazer, hoje vou sentar, comecei a escrever, vou parar, vou fazer outra coisa. Não, se organize. Hoje eu vou ficar sentado 1 hora para fazer minha introdução. Essa introdução eu vou fazer em 2 dias. Essa introdução eu vou fazer em 3 dias. É isso. Se organize, estabeleça a meta. Depois que ela foi feita e foi construída e desenhada os primeiros capítulos, os primeiros passos dela, que já tem uma estrutura meio que montada, aí você vem e faz a leitura, tá bom? Posso pegar no editor de texto e escrever por lá, título do meu trabalho, põe o título dele. Na linha de baixo, contextualização internacional, nacional, estadual e regional, local. Pá, esses 4 tópicos. Depois eu venho embaixo, problema de pesquisa. Escreva o problema. Escreva ele. Depois você vai escrever relevância. Relevância social, relevância pessoal, social e acadêmica. Depois, embaixo, objetivo. Objetivo geral e objetivos específicos. Embaixo, estrutura do trabalho. Pus no editor, e aí eu vou trabalhando esses textos e organizando. Gente, vai ficar lindo, vai ficar tranquilo. Tá bom? É assim que vocês vão trabalhar. É desse jeito que você vai trabalhar, é da mesma forma que eu trabalho desse jeito. Se eu buscar um artigo que eu estou escrevendo, eu vou pegar um artigo que eu estou escrevendo aqui, para mostrar para vocês. Inclusive, acho que ele está até aberto. Esse aqui. Eu estou escrevendo esse artigo aqui. Já estão visualizando? Eu estou escrevendo sobre competência comunicativa. Tá bom? Olha a introdução. Aqui, ó, é um contexto. Eu estou fazendo um contexto do trabalho. Contextualizei aqui. Aqui embaixo eu já apresentei o problema. Não está grifado, mas vem com o problema. A metodologia, olha aqui meu problema aqui, ó. Estão vendo aqui? Esse é o problema. Aí trouxe a
toda a parte que eu vou estar fazendo da indagação, o objetivo da pesquisa, a estrutura, tá? Então, dentro de um artigo, eu vou construindo isso. E é assim que vocês também vão fazer. E aí, qual a diferença do meu artigo para o que vocês estão fazendo? A diferença é que, quando eu vou falar de publicação, na publicação, ela vai adequar a revista que eu quero, tá bom? Então, quando eu falo de publicação, eu vou submeter para a revista A, para a revista B, então eu tenho que voltar na revista e visualizar qual é a indicação que ele está pedindo para mim. Ok? Para o trabalho de conclusão de curso, que é o de vocês, essa é a estrutura que a gente está trabalhando, vamos apresentar na universidade. Professor, meu trabalho está legal, eu quero publicar. Aí eu vou pegar esse trabalho de novo e vou olhar, mirar na revista que eu quero e vou adequar o trabalho na revista que eu quero fazer, a publicação. Tá certo? Então, primeiro constrói o trabalho, desenvolve a introdução e depois, na sequência, a gente vai partir para a parte da revisão teórica. Mas agora é a introdução. Nós temos um cronograma para seguir. Então, se vocês seguirem o cronograma, gente, vocês fazem um trabalho assim muito... Vai sobrar tempo, tá bom? Se eu falar assim, vocês têm que entregar a introdução até o dia 14. E quando eu falei de entregar a introdução até o dia 14, não é entregar para mim, tá? Essa introdução, ela vai ser apresentada para o orientador de vocês até o dia 14. E quanto antes eu termino a introdução, passo para o orientador, e ele fala assim, professor, a introdução já está pronta, já mostrei para o meu orientador, para o orientador Marcelino, ele já está corrigindo, e eu já vou começar a revisão teórica. Vocês perceberam como é que vai acontecendo? Se você deixar para entregar no último dia, o teu tempo, o teu espaço de tempo vai se tornando menor. Professor, eu vou dedicar essa semana que vem, já vou entregar, vou passar para o orientador. Eu imagino que essa semana vocês já conversaram com o orientador de vocês, né? Já se aproximaram dele, apresentaram a pesquisa, o que vocês querem, ele compreendeu, ele interessou pelo assunto, deu algumas dicas, ou você só foi lá e falou, professor, eu sou aluno tal, vou pesquisar sobre determinado assunto. E agora, na próxima, até o dia 14, eu vou apresentar para o senhor a minha introdução de forma que eu quero desenvolver pesquisa. Já fez, mandou para ele, vamos para a segunda etapa, que é a revisão teórica. Tudo bem? Dúvida? Nenhuma? Então, foi essa nossa fala, ficando aberto para a gente tirar dúvidas, tá? Eu acho que vale a pena tirar dúvida, igual foi comentado. O professor, o senhor falando parece que é tão simples, né? E na hora de fazer se torna bem complexo. Mas por isso que esse momento nosso é de voltar, assistir o vídeo de novo, pegar o detalhe do que foi apresentado. Tiver dúvida, alinha com o teu tutor, senta com ele, conversa de novo. Tem que ter essa aproximação. Eu falo, mantenha contato com o seu orientador. Professor, eu vou falar com o meu orientador toda semana. Então, toda semana você vai falar com o orientador. Professor, eu falo com o meu orientador toda terça, ou toda quarta, ou todo sábado. Alinha um dia para dedicar a conversar com o orientador e apresente a evolução, tá? E apresente a evolução. O Emerson, ela já fica disponível no link no YouTube, tá? E daqui a pouco eu vou disponibilizar para vocês o link da gravação de hoje. E assim, o que isso vai agregar? Ele agrega a capacidade que vocês vão ter de aproximação com o orientador. Eu tenho que estar constantemente alinhado com o meu orientador.